Cartago delenga este. Urbe latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 119º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Bom, pessoal, no último episódio vimos os acordos ali entre Marco Antônio e Cleópatra e os preparativos para a invasão do Império Parta. Enquanto rolavam esses preparativos e Marco Antônio e Cleópatra estavam vivendo um romance ali no Egito, os partas, que não eram nem um pouco bobos, ficam sabendo dos planos romanos de Marco Antônio de invadir o seu império e resolvem atacar de maneira preemptiva. Os partas então invadem a província da Síria, derrotam as guarnições romanas locais lá, tomam essa província e então dividem seu exército em duas frentes, uma comandada por Labienus invade a província da Cilícia e outra comandada pelo príncipe parta vai invadir o reino da Judéia. O Marco Antônio então, que estava ainda nos seus preparativos, resolve ir para a Grécia, agilizar ali as preparações, recrutamento, a coleta de recursos e para parar esse ataque, ele também tem que mandar um de seus generais, um de seus lugares tenentes, o Vitídio. A ideia é que o Vitídio parasse esse ataque parta ali na Cilícia, mas o Vitídio era fera demais, ele chega lá, destrói o exército parta que estava atacando a Cilícia e vai para a Síria, retoma ali a Síria, vence o príncipe parta, completamente ali destrói os exércitos partas que invadiram as províncias romanas e tá ali em alta. O Marco Antônio então, percebendo que seu lugar-tenente estava levando muita fama, corre para lá para se encontrar com ele ali, reassumir o controle das tropas e do exército e ganhar ali um pouco dos méritos, porque a estrela do Vitídio estava brilhando alto. Bom, foi isso que vimos na semana passada, bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Bom, pessoal, terminamos o episódio passado com Marco Antônio chegando ali na província da Síria, assumindo o controle da situação. Ele ainda chega lá nos finalmente para reorganizar ali a província da Judéia, que estava sendo invadida. Ele recoloca um monarca pró-Roma e o Vitídio estava tão fera que, além de destruir os exércitos que invadiram as províncias romanas, ele também já estava começando a atacar as cidades fronteiriças ali, né? Lembrando que a província romana da Síria fazia fronteira com o Império Parta, então além de expulsar os partas da província síria, ele já estava ali colocando em Perco uma cidade fronteiriça. Até o bichão mesmo, hein, doido? Essa cidade estava demorando ali um tempo para ele tomar, e até o Marco Antônio vai lá ver o que tá rolando, despacha o Vitídio de volta para Roma, que vai receber um triunfo, vai se encher de honras ali, e depois misteriosamente desaparece da história, mas esse não é o nosso foco aqui, né? Essa cidade que estava em cerco, então também logo chega num acordo ali com o Marco Antônio,
Antônio paga ali uma quantia gigantesca, se não me engano é 200 talentos de prata, para ser deixada em paz, e o Marco Antônio então a deixa em paz. Invadir ali a Parta pela divisa ali da Síria não era a melhor das estratégias, foi isso que o Crasso tinha feito e foi ali que surgiu o erro crasso, né? Essa parte da fronteira ali era muito plana, meio desértica, sem defesas naturais, excelente para cavalaria e para as táticas de guerra esparta. E o Marco Antônio também não estava com todas as suas tropas, com todos os seus recursos preparados. A ideia dele não era sair invadindo, e sim apenas colocar a casa em ordem e continuar com as preparações. Bom, Marco Antônio então reassumiu o controle ali, mandou o Vitílio de volta para casa depois dos bons serviços prestados, mas sem ter que dividir ali o prestígio e o holofote da vitória. Ele continua os preparativos para a invasão do Império Parta, ou seja, recrutamento, treinar os soldados, juntar provisões, suprimentos, e além disso ele também tinha um serviço político para fazer na região. Então, lembrando aí que o Marcos Licínio Crasso invadiu nos anos 50 a.C. o Império Parta e então foi derrotado de maneira humilhante. Ai, que burro, dá zero pra ele. O Marco Antônio estudou isso, também estudou os planos do Júlio César, que tinha se preparado para isso antes de ser assassinado, estava preparando a sua invasão do Império Parta. Então Marco Antônio resolve seguir mais a linha de Júlio César, que era ir um pouco ali pelo nordeste, em vez de ir direto pela província da Síria, ele ir pelo reino ali da Armênia, que era um reino aliado romano, e aí pelo norte ele passaria então as primeiras ali planícies mesopotâmias, né, que faziam fronteira ali com a Síria. Ele ia passar essas planícies todas ali, onde passa o rio Tigre, o Eufrates, pela Armênia ali pelo norte do Império Parta, e então ele desceria ali no platô iraniano, que era o coração do Império Parta. E sem também contar que os partas também, sabendo dos preparativos de guerra romano, lógico que estavam ali juntando suas forças e preparando as defesas para essa invasão via Síria. Só que a gente tem ali a Armênia, que é um reino já alinhado com Roma, né, um reino aliado, porém tinham outros reinos ali, a Ibéria, agora esqueci o nome do que seria a Armênia hoje. Beleza. Tá sabendo legal. Mas ali, os outros reinos menores que estavam em guerra entre si, eles já eram mais ou menos pró-Roma, sim, porém eles estavam em guerras internas. Então tinha ali o reino da Ibéria com um outro reino qualquer ali em guerra, e o Marco Antônio precisava então pacificar esses reinos para não deixar essas tretas internas atrapalhar com a sua invasão do Império Parta. Então ele tem que gastar ali tempo, habilidade, capital político para fazer esses reinos que estavam em guerra entre si entrarem em paz, se aliarem a Roma, deixarem ali um caminho tranquilo para ele então ir fazer essa invasão do Império Parta através do território armênio. Vai ser um reino, né, fronteiriço ali entre o Império Parta e o Império Roma, e por enquanto é um reino aliado a Roma, mas sempre vai ter uma facção pró-Roma e uma facção pró-Parta ali dentro, e a gente vai ver isso ao longo da nossa história do nosso podcast. Então o Marco Antônio teve que fazer esses preparativos, teve que fazer esses acordos políticos, diplomáticos, acalmar as tretas ali naquela região para então poder colocar seu plano em prática. Isso foi excelente, nota 10 para o Marco Antônio. Parabéns. 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 Porém, o lado ruim disso tudo é que ele acabou se atrasando um pouco nos seus planos, teve que tomar um mês a mais ali do que ele esperava. E lembrando que nessa época as guerras tinham datas para acontecer, geralmente ali na primavera, verão, né? Ninguém guerreava no inverno, então ele tinha uma janela de oportunidade ali, uma janela para fazer essa invasão. Seu plano era invadir ali durante primavera, verão, conseguir tomar uma cidade principal, uma capital ali, de fazer uma base para então, ao longo aí dos anos, continuar esse ataque e conseguir dominar esse império por completo. Não seria um feito simples, não seria um feito rápido, mas é um feito possível. E o Marco Antônio, para fazer isso, então junta um exército formidável aí de cerca de 20 legiões, mais ou menos 100 mil homens, mais auxiliares, né, mais equipamentos de cerco e também, lógico, um trem de bagagem gigantesco para alimentar, vestir e acomodar essas pessoas aí, esses soldados que vão estar nessa campanha gigantesca. Bom, então a gente viu agora que o Marco Antônio tem que partir com pressa para essa invasão. Outra razão da pressa, além dessa questão, né, das estações, que ele precisa tomar uma cidade importante antes do inverno chegar para ter ali uma base de operações, ele queria também se aproveitar das questões políticas em Parta. Então vamos recapitular aqui no episódio passado, né, o Vintídio, que chegou ali para parar o exército parta que tinha invadido a província da Síria,
depois da Cilícia, né? Ventídio vence o Labienus, que era o comandante ali que invadiu a Cilícia, e tinha o outro comandante, que era o príncipe Parta, e seu nome era Pacoro. E o que aconteceu? Não sei. Com a morte do Pacoro, o rei, o imperador Parta, ele fica extremamente depressivo, ele perde a vontade de viver, ele fica ali num luto pelo filho, e o império então fica sem uma liderança forte. Aí o seu outro filho, o irmão do Pacoro que morreu, resolve então assassinar o pai e tomar o seu lugar como imperador Parta. Então essa confusão política aí do filho matando o pai para assumir o poder dele, o rei que ficou em depressão ali por um tempo e não conseguiu tocar o império direito, fez ficar um vucu-vucu, um furdúncio, e essa instabilidade política o Marco Antônio também queria aproveitar, porque assim como Roma, né, Parta ele não tinha um controle absoluto de todas as regiões, ele dependia de nobres locais, ele dependia de uma elite local que fosse alinhada com eles, e essa elite estava sempre pronta para virar de lado se chegasse alguém com uma oferta maior ou com um exército grande na sua porta. E era isso exatamente que o Marco Antônio queria se aproveitar, pegar essa instabilidade política, atacar rápido, pegar uma base de operações para então, de perto ali do coração de Parta, conseguir tomar sua capital e tomar seus principais terrenos, províncias, mas beleza. Outra coisa que eu quero ressaltar é que ali, né, como eu falei, na divisa ali da Síria com o Império Parta, da província romana da Síria com o Império Parta, eram ali a planície, Mesopotâmia, então um ótimo território para tropas montadas. Já a Armênia é um terreno extremamente montanhoso, ou seja, muito ruim para se usar cavalaria. Então a ideia do Marco Antônio também é usar esse terreno da Armênia com uma certa forma de proteção, onde as legiões teriam vantagem, e a ideia é que o exército parta não ostentasse atacar enquanto vaziam essa travessia. Isso dá certo, em paz, né? Vou dizer por quê. Então o Marco Antônio, com as suas 100 mil tropas e querendo chegar o mais rápido possível, qual era a sua estratégia? Ele queria atravessar a Armênia e descer ali, né, perto da planície iraniana, do coração ali do Império Parta, mas antes ali entre a Armênia e o coração do Império Parta tinha um reino, né, que seria um reino, como se fosse uma província, um reino cliente ali também dos partas, mas ele tinha uma certa independência, que era o reino de Média Atropartene. E a sua capital ali que ele iria tomar, a capital desse reino cliente, era a cidade de Fraspa. Então a ideia era atravessar ali pelas montanhas armênias, descer ali nesse reino de Média Atropartena, tomar a sua capital, fazer da sua capital o seu QG ali, o seu quartel-general, para quando acabasse o inverno continuar a campanha e já tá atacando direto o coração do Império Parta. O plano era bem feito, bem pensado. Mais ou menos. Porém, tinha um probleminha aí, né? Primeiro que esses locais aí, que também, quando a gente viu aqui do erro Crasso, quando o Crasso tentou invadir, que os locais meio que traíram eles, fizeram eles vagar no deserto e virar um alvo fácil para os partas, esses mesmos locais aí vão ser acusados de trair o Marco Antônio também, e os romanos. Não sabemos se foi traição, mas a gente sabe o que aconteceu. Bom, então na sanha ali do Marco Antônio de ir com as suas tropas numa velocidade recorde para chegar a tempo de tomar uma cidade importante e fazer o seu quartel-general ali para a continuação da campanha, ele resolve ir com seus soldados a toda velocidade e deixar para trás o trem de bagagem que carregava ali seus suprimentos, as provisões, os equipamentos de cerco, né, as máquinas para montar esses equipamentos e etc. Então ele vai basicamente com os soldados com toda a velocidade, chega ali nesse reino de Média Atropartene, na cidade de Fraspa, coloca ela em cerco e o seu trem de bagagem vem vindo na sua velocidade, que ele é normal, e fica para trás. Os partas sabem disso, né? E o que eles vieram fazendo? Então eles estavam ali, o exército parta, né? Estava concentrado ali na divisa com a Síria, porque é por onde eles imaginavam que a invasão fosse acontecer, mas assim que o exército romano também vai pela Armênia, eles ficam sabendo e ficam ali meio que costeando, não seria a palavra, né? Mas tentando acompanhar
acompanhar o movimento dos exércitos romanos e vendo onde eles desceriam, né, tentando saber o que eles estavam fazendo. Assim que o exército romano chega ali na cidade de Fraspa, os espartas descobrem por meio de espiões ou por meio de traidores locais, não sabemos exatamente, mas ele descobre que o trem de bagagem ali, os suprimentos, estão vindo na sua velocidade peculiar pelas montanhas e está completamente indefeso. Deve ter ali meia dúzia de soldados tomando conta desse trem de bagagem para abastecer aí 100 mil soldados. E aí é um prato cheio para os espartas. Eles, em vez de atacar os soldados do Marco Antônio, coisa assim, eles vão direto atacar esse trem de bagagem que está sendo devagar e que tem tudo o que precisava para essa campanha acontecer. Então eles conseguem atacar essas guarnições que estavam tomando conta do trem de bagagem, eram completamente insuficientes para parar o ataque parta. Eles roubam tudo o que dá. O que eles não conseguem roubar com eles tocam fogo, destroem. Bota fogo, bota fogo. E assim, todo o suprimento para uma campanha que abasteceria 100 mil homens vai pro saco, né? Lembrando aí que quem pagou esses suprimentos todos, ou a sua grande maior parte, foi a nossa querida Clecleo. Então mandou bem, hein, Marco Antônio? E o Marco Antônio tá lá, colocando a cidade de Fraspa em cerco, esperando o trem de bagagem chegar, até para eles montarem os equipamentos de cerco, né? Catapultas, torres de cerco, tudo isso. Eles tinham alguma coisa lá, mas o grosso desse material tava vindo. Então eles começam os soldados, eu digo, ali do Marco Antônio, a criar acampamentos em volta, fechar a cidade, as entradas para a cidade, e acham que estão abalando. E vai passando o tempo, vão passando os dias e nada de chegar o trem de bagagem, o que começa a deixar o Marco Antônio preocupado. E aí, de repente, então, com o passar dos dias, quem aparece não é o trem de bagagem, mas o exército parta. E os romanos estão ali, né, montando acampamentos, tentando conhecer os pontos fracos ali da cidade, e os partas começam na sua tática de bater e correr. Qualquer guarnição ali romana desprotegida, qualquer grupo de soldados está construindo alguma coisa, vem a cavalaria de arqueiro montados e ataca esses caras, vem a cavalaria e ataca esses caras, então vai assediando ali as tropas romanas no dia a dia e vai ficando cada vez mais insustentável a situação do exército romano. O Marco Antônio até tenta atacar a cidade sem os equipamentos de cercos necessários, tenta tomar essa cidade no tudo ou nada, quando ele percebe o que está acontecendo, que seu trem de bagagem não vai chegar e que ele está ali exposto. Aí ele realmente ou toma a cidade e consequentemente, né, os suprimentos que essa cidade tem ali estocado para o inverno, que daria para manter seus soldados, ou ele não tem mais o que fazer e a campanha está completamente comprometida. Então os romanos tentam alguns ataques ali para tomar a cidade, não dá certo, a cidade consegue se defender e o Marco Antônio então tem a difícil decisão de cancelar essa campanha parta. Ele tá ali desesperado, mas não tem o que fazer, ele não vai conseguir tomar a cidade sem os equipamentos de cerco, os seus suprimentos estão acabando numa velocidade impressionante, uma vez que manter 100 mil homens é dificílimo, o inverno tá chegando e o exército parta tá usando a sua estratégia ali de ficar assediando, minando os romanos com ataques pequenos, mas que vão cansando, né? Então o Marco Antônio vê que o seu trem de bagagem não vai chegar, que os partas não vão deixar ele quieto, que ele não vai conseguir tomar a cidade e não sobra nenhuma alternativa. Ele tem que cancelar o ataque e voltar com o rabinho entre as pernas. O pior de tudo é que agora a estação já estava mudando, já estava esfriando. E ali nas montanhas da Armênia já começou inclusive a nevar. E pensando aqui, lembrando vocês como é que é o Império Romano nessa época, né? Como é que eles se vestem, com aquela sandalinha, com aquela armadura. Mas é uma roupa assim de clima mediterrâneo, não de um clima de inverno nas montanhas. Então essa volta pela Armênia vai ser terrível e os seus soldados vão ter todo tipo de problema, vão morrer congelados, quase já não tem mais comida, então eles têm que racionar a comida de uma maneira impressionante. E dos 100 mil soldados que partiram para tomar o Império Parta, ele vai conseguir chegar de volta ali na província da Síria com cerca de 20 a 30 mil soldados, aí dependendo da fonte, mas ele vai perder aí cerca de 70% do exército sem ter lutado nenhuma batalha grande, assim, né? Nenhuma grande batalha. Ele foi, tentou ali na cidade, não conseguiu, e ele vai perder aí entre metade
metade a 80% do exército justamente nessa marcha por falta de suprimentos, pelo frio, pelo assédio das tropas espartas e assim, foi um grandíssimo fracasso essa campanha, mas ele vai escrever para Roma contando de suas primeiras vitórias aí na campanha contra os espartas e também vai escrever para Cleópatra pedindo para ela encontrá-lo lá na província da Síria e levar consigo roupas, suprimentos, comida, médicos para tratar ali, leva tudo que tivesse, vinho, e o Marco Antônio então chega ali de volta na Síria com um terço ali do seu exército e completamente abalado e destruído. Como é que ele vai se virar com essa? Isso veremos no próximo episódio, porque por hoje é só, fiquem com a gente e até!